Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro episódio da temporada de Compliance do ProtivitiCast. Estaremos hoje aqui com dois convidados muito especiais. Carolina Franco, gerente jurídica corporativa e de conformidade da IP Brasil. E Jefferson Kiohara, diretor de Forensics Integrity da Protiviti. Eu gostaria de dar as boas-vindas a você que nos assiste, que nos ouve. Eu me chamo Bruno Galvão Ferola, sou diretor de Compliance ESG da Protiviti. E hoje falaremos sobre proética, certificações, selos e outros temas correlacionados aos programas de integridade, em especial sobre a sua forma de atestar a sua eficiência, a sua qualidade e principalmente seus bons resultados. Carol, seja muito bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por gentileza. Bom, olá, Bruno, muito obrigada aí, obrigada pelo convite. Sou a Carolina, podem me chamar de Carol. Trabalho na IP há 1 ano só, pouco tempo que estou lá, mas tenho 15 anos de experiência, sempre muito focada, boa parte desse tempo aí focada principalmente no jurídico corporativo de outras empresas, com histórico de multinacional. E agora estou nesse desafio novo, que é trabalhar numa das maiores empresas de produtos de limpeza que a gente tem no Brasil aí. Maravilha, seja muito bem-vinda. E a gente tem muitos colegas que trabalham na área de conformidade que vieram também dos departamentos jurídicos, né? Isso facilita bastante no dia a dia, principalmente quando a gente lida com questões administrativas ou eventualmente voltadas com alguns aspectos legais, né? Jeff, seja muito bem-vindo. Muito bom tê-lo aqui conosco. Nossa principal referência no tema, em especial Proética. Por favor, fique super à vontade para se apresentar novamente aí aos nossos ouvintes. Obrigado, Ferola. Ou será que chamo de Bruno? Bom, todos bem-vindos, bem-vindas. É um prazer estar mais uma vez aqui, participando de um ProtivitiCast. Eu sou um dos diretores aqui da Protiviti e já tive a oportunidade, tanto internamente, né, para quem não sabe, a própria Protiviti é uma empresa reconhecida 6 vezes consecutivas como uma empresa proética e também com bastante experiência de apoiar os nossos clientes dentro dessa temática. Então vai ser um prazer estar aqui dividindo esse bate-papo com vocês. Maravilha, legal. Eu abro o nosso bate-papo falando um pouco sobre o contexto, né, das certificações no mundo do compliance, dos programas. A gente que trabalha eventualmente atendendo diversas indústrias, a certificação chega como se fosse uma coroação de um trabalho, né? Ser certificado, ter um programa com um selo, isso representa uma série de benefícios. Mas nem sempre a jornada é simples. A gente observa que tem uma dificuldade muito grande, principalmente porque existem diferentes regras para diferentes selos. E quando a gente começou a preparar esse episódio, nos debruçamos em especial ao mercado para entender o que tem aí, né? Além do Proética, que é o selo principal reconhecido pela CGU e, obviamente, patrocinado por ela, mas temos também outras oportunidades em relação a esse tipo de resultado. Um deles é o própria ISO 37301 ou 37001. O primeiro é o Sistema de Gestão de Compliance, a segunda, Gestão de Corrupção. Tem o próprio CertGov, que é um selo da iniciativa privada, voltado para instituições que trabalham geralmente com autoridades públicas ou administração pública, melhor dizendo. E tem o DSC 10.000 também, que é um selo que está um pouco mais tempo aí. Enfim, existem várias formas de você tentar reconhecer um bom programa de integridade. Mas pela experiência de vocês, aqui eu começo com a Carol. Carol, quando a gente começa a falar sobre selo, pelo menos num processo de escolha internamente, assim, existe um receio que talvez seja apenas um papel na parede, um certificado ali que talvez não tenha tanta eficiência no dia a dia ou tanto resultado? Ou de fato isso faz sentido? É um bom farol a ser perseguido? Como que você observa isso do olhar de dentro das empresas? Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Porque quando a gente... Obviamente, quando a gente fala alguma coisa que traz um selo, uma certificação, é muito fácil a gente acabar desviando e se tornar apenas um papel na parede. Mas aí entra aquilo que eu acho que é importante a gente lembrar que não é apenas sobre um selo, né? É sobre a mudança da cultura, do posicionamento de uma empresa. E isso também é uma jornada. Então, isso também, eu acho que nesse sentido, o nosso selo Proética, ele vem também como um incentivo à empresa a manter ali uma melhoria contínua com relação ao seu programa de conformidade.
conformidade. Então, eu acho que a cada edição, a IP ela vai entendendo ali quais são os pontos, os gaps que ela possui, que ela tem oportunidade de melhorar, de trazer, de implementar, para que com isso ela consiga também trazer um programa de conformidade cada vez mais robusto. Então, eu acho que é uma oportunidade muito interessante, principalmente quando a gente fala de empresas, como eu estava comentando, né, como uma empresa nacional. E acho que é legal comentar, a IP ela tem mais de 7.500 colaboradores internos. São 6 complexos fabris que a gente tem, 7 complexos fabris, na verdade, que a gente tem ao redor do Brasil, e com níveis ali muito distintos, né, de públicos diferentes que a gente precisa atingir, e com áreas completamente distintas também. Então, como que a gente consegue desenvolver um programa de conformidade robusto, que tenha uma governança e que, de fato, faça sentido para a cultura da empresa? Então, acho que nesse sentido, olhar ali quais são os requisitos, todos os pontos que o Proética traz e ver como que a empresa consegue implementar aquilo no dia a dia dela é muito interessante e ajuda muito, né? Acho que tanto nessa participação do engajamento da liderança, do engajamento dos próprios colaboradores e, como consequência, vira também um motivo de orgulho, né? Porque é você trazer que é um diferencial da sua empresa, que é uma empresa que ela traz ali a transparência e a ética como um dos seus pilares. E isso faz com que as pessoas também engajem cada vez mais ali para que seja, de fato, uma empresa vista pelo mercado como uma empresa ética. Perfeito. Jeff, quando os clientes acabam te procurando para pedir proposta ou até mesmo fazer uma consulta informal, qual o principal motivo de buscar, por exemplo, a escolha do Proética? O que você percebe em comum entre eles? É uma boa pergunta, Ferol, porque quando os clientes nos procuram para falar do Proética, eu diria que tem alguns grupos distintos de empresas, né, que estão em momentos e níveis de maturidade diferentes. Então, vou te dar um exemplo. Existem empresas que ouviram falar do Proética, acham que é legal, buscam na internet, pesquisam, puxa, Protiviti tem Proética, vamos conversar com eles. E fala o seguinte, eu quero ser Proética. Você fala, que bacana. Você tem um programa de compliance? Programa do quê? Programa de compliance, de conformidade. Não, eu tenho código de ética. Legal. Eu tenho um canal de denúncias, né? Às vezes nem o canal, tá? que cai no secretário, né? Liga no saque. Liga no saque, exato. Caixinha de e-mail e tal. Mas que mais falta? Aí, nesses casos, tem todo um trabalho também educativo, né, que a gente tem com o mercado, de explicar que o Proética seria algo mais para frente. Né? Algo que, ok, legal que se interessou, mas não seria algo por curto prazo. Por curto prazo seria começar, de fato, a estruturar um programa de compliance. Então, existem muitas empresas que nos procuram e têm esse perfil. Então, nosso objetivo é apoiar essas empresas no início da jornada. Mas tem outras empresas que não. Já tem um programa de compliance completo há muitos anos, já é um programa maduro e estão buscando alguma forma de ter algum reconhecimento ou coroar todo um trabalho que já tem sido feito. Né? E aí, no caso dessas empresas, sim, a procura eu quero a cereja do bolo. Ou seja, a gente fez um trabalho, tivemos o apoio, trabalhamos os pilares e queremos coroar. Então, eu diria que esses são os 2 principais grupos de clientes que nos procuram. Jeff, muito legal sua fala, em especial como algumas instituições elas tendem a ter uma autoavaliação, às vezes, muito otimistas, né, sobre a sua situação atual. E às vezes, quando você se submete seu programa a uma avaliação, pode ter uma quebra de expectativa aí, né? E é nesse sentido, Carol, quando você disse que é um motivo de orgulho, de fato é um orgulho muito grande, né? Porém, é uma grande responsabilidade, porque a partir do momento que você consegue o selo num ano, se você não renova ele, né, ou pelo menos obtém ele nos outros, pode pegar um pouco mal. Fala um pouco sobre essa questão de trazer uma responsabilização maior para um programa que funciona muito bem, mas que você está ali realmente puxando a corda mais do que talvez seja necessário naquele momento. Fala um pouquinho sobre isso. Acho que quando o Jeff comentou sobre isso, me veio aqui na hora um pensamento que quando a gente estabelece as metas de departamento, as metas da própria liderança, uma das metas que existe ali para a área de conformidade, para o jurídico e algumas outras que tem dentro da companhia, é justamente a questão da pontuação que a gente consegue no Proética e uma evolução com relação a isso. Então, e isso nos pegou de surpresa esse ano, porque a gente sabia já, né, que a CGU viria com novos pontos ali e tudo mais.
Só que isso também trouxe um impacto ali, então, na nossa jornada no desenvolvimento, porque acho que pontos onde a gente já estava muito melhor do que nas edições passadas, agora a gente tem novas questões que a gente vai precisar endereçar agora nessa nova jornada. Então, a nossa dedicação para 2026, 2027 é justamente trazer melhoria em pontos que talvez a gente ainda não esteja tão maduro quanto a gente deveria ou gostaria de estar. Então, essa já veio uma discussão mesmo interna de falar, tá bom, levar para a liderança uma compreensão de que, olha, o jogo mudou um pouco, né? Aquilo que antes era muito mais focado na agenda de anticorrupção, a gente traz agora a agenda ESG com muito mais força. Sim. E com outros pontos que também precisam ser abordados e que a gente precisa incluir no nosso programa de conformidade. Ou aprimorar, porque muitas vezes eles já existem, só que não no modelo como é recomendado ali, né? Certo. Como é analisado pela CGU. Então, dentro de toda essa agenda, vira sempre um desafio, é um jogo mesmo ali, né, de uma certa forma, porque a gente conseguir entender, primeiro, quais são os pontos que fazem sentido para essa empresa perseguir, né? Porque acho que essa é uma discussão, né, Jeff, que a gente teve já sobre alguns pontos e imagino Sim. que seja com várias empresas ali também, porque a gente não pode esquecer também qual é o objeto da empresa, né? Então, quando você fala da IP, você está falando de uma empresa familiar, de capital fechado, que vende produtos de limpeza e cosméticos. Você não está falando de uma empresa regulada, de uma empresa de capital aberto. Então, tem certos pontos que às vezes são exigidos ali, quando a gente está falando na agenda do Proética, que não são exigidos... não é tão natural se exigir assim de uma empresa como da natureza da IP. Então, ali entra uma discussão mesmo interna de o que faz sentido a gente perseguir e melhorar, ou aquilo que, aqui acho que não tem muito porquê a gente forçar, porque acho que isso aqui a gente perde um pouco da essência e não faz sentido para a empresa ter um investimento tão alto com alguns pontos que não são... que não afetam, de fato, o negócio, sabe? Até porque a premissa básica de um programa de compliance bem gerenciado é que ele faça sentido para a sua operação. Uhum. E, obviamente, não é uma receita de bolo que cabe para todo mundo, mesmo que seja da mesma indústria, né? Então, tudo que for desenhado dentro do programa, ele tem que ser aplicado para a sua realidade. E se sua realidade muda, você também muda. O programa, como um todo, ele vai se adaptando. Acaba que, quando a gente observa um novo regulamento da CGU, ele nos traz reflexões, mas talvez faz sentido a gente mudar esse time que está jogando tão bem, que está ganhando só para realmente atender o selo, atender um requisito externo que talvez para a gente não faça sentido, né? São algumas discussões, de fato, que acabam vindo. E nesse sentido, Jeff, eu queria puxar um pouco agora o assunto para a própria certificação da ISO mesmo. Porque a ISO tem ali no requisito número 4 da 37301 a questão do contexto, Carol. Que é um ponto que a gente tem falado agora, que todo o processo de auditoria, seja externo ou interno, a primeira coisa que é avaliada é no que estamos lidando aqui. Que tipo de empresa é essa? Qual a quantidade de funcionários? Que setor que ela atua? Tem essa avaliação inicial e essa preocupação para entender... que tipo de avaliação está sendo feita aqui. Não é uma coisa automatizada ou manualizada. Não que o Proética seja, mas tem um cuidado maior em se debruçar em relação a esse tema. E, Jeff, fala um pouco dessa experiência, assim, de, às vezes, até recomendar um determinado selo ou certificação para um determinado tipo de cliente que faça mais sentido para ele. Você se debruça muito sobre essas questões no dia a dia de trabalho também? Bacana, Ferola. Quando a gente pensa nas opções que existem no mercado, né? Quando a gente fala de reconhecimento ou certificação, certamente aqui no Brasil, 2 destaques seriam a empresa Proética, iniciativa da CGU, né? Com o apoio de outras organizações, como o Instituto Ethos, e a ISO, né? Tanto a 37001 quanto a 301. O que acaba pesando mais para um lado ou para o outro, né? A ISO, por exemplo, vale destacar que ela é um padrão global. Então, quando você lida com empresas multinacionais, né, o Proética, o que significa um Proética na Itália, né, ou nos Estados Unidos? A ISO, ela é um padrão reconhecido globalmente. Então, quando você fala de empresas que precisam atender requisitos, seja de clientes ou fornecedores, parceiros, na questão de conformidade, um padrão global tem essa vantagem. Ponto 2, você falou papel na parede, o certificado. Né?
A ISO ela é um processo de certificação. Então, vai vir... tem toda uma etapa de preparação, mas existe um auditor que precisa ir lá e confirmar, e você tem interação com esse auditor para falar, olha, esse requisito está sendo atendido, é atendido parcialmente. Né? No caso do Proética, não existe a figura do auditor. A troca, né? Não existe a troca, né? Salvo algumas questões pontuais por e-mail, né, que a própria CGU oferece. Tipicamente, você vai fazer a sua aplicação, se tiver alguma coisa que permita essa interação de forma pontual, mas o processo em si vai ser em cima das evidências e respostas que você já forneceu. Então, são processos bem distintos. E vale lembrar que o Proética, ele não é uma certificação. Ele não, você sabe. Mas não necessariamente todos que estão nos ouvindo aqui, né, no ProtivitiCast vão saber. Né? Então, é importante sim, Ferola, destacar que o Proética ele é um reconhecimento, é uma iniciativa da CGU, né? E é bastante única nesse sentido também, né? Porque normalmente o que as autoridades fazem? Fez alguma coisa de errada, vou te sancionar, né? Dá multa, por exemplo, né? E o Proética ele tem o benefício de ser preventivo. Existe o ditado popular que é melhor prevenir, né, do que remediar, ou de ter uma atuação mais preventiva. Mas no caso do combate à corrupção, por exemplo, o fomento da integridade, geralmente o pessoal pensa sempre no depois. Então, a gente precisa destacar, né, e parabenizar a CGU por buscar uma iniciativa preventiva, positiva e que incentiva as empresas a terem boas práticas de integridade. Posso só fazer uma pergunta? Fica à vontade. Dentro dessa diferença, né, que a gente traz da ISO como global e o Proética como algo que vem da CGU e tal, você sente que existe ali alguma diferença no sentido de tropicalizar as necessidades para uma empresa nacional? Ou, no fim das contas, são pontos muito parecidos que são considerados numa ISO e num Proética? Essa pergunta é muito boa. É uma pergunta boa. Essa é muito boa. E essa é uma pergunta, Carol, que a gente responde ela tentando, às vezes, não puxar tanto para um lado quanto para o outro, né? Uhum. E é muito engraçado porque, às vezes, chega um programa de compliance muito bom mesmo. Ele roda bem, todos os funcionários são treinados, o canal é super legal. Mas se você inscrever aquele programa para um processo ou para o outro, sem fazer nenhuma adaptação, provavelmente você pode perder os dois. Uhum. Então tem essa adaptação, mas já fica super à vontade para se aprofundar sobre o tema. Não, legal, Ferola. A pergunta da Carol é bem interessante porque não se trata de tropicalização, né? Uhum. Respondendo diretamente essa pergunta. Mas a essência você vai ver nos dois, tanto na ISO quanto no Empresa Proética. Exemplo, questão de ter o código, ter a política anticorrupção / antissuborno, ter treinamento e comunicação, ter canal de denúncias, mecanismos de monitoramento, controles internos, a essência está lá. Né? Só que, por exemplo, quando você pensa numa política antissuborno, entra a preocupação do privado, relações entre privados, partes privadas. Né? E quando você pega um Proética, né, você mesmo já citou que a integridade teve o contexto, né, e o conceito ampliado de incorporar elementos de ESG, né, de ambiental, social e governança, algo que a ISO ela segmenta bem. Ou seja, se você quer uma ISO ligada a ESG, vamos para uma ABNT PR 2030, por exemplo, que não é certificável ainda, né? Mas é um documento específico de ESG, enquanto a ISO 37001 é específica anti-suborno. Tanto que você fala, não, era parecida. Não, ela criou a 301 para fazer os sistemas de conformidade. Né? Então, tem essas especificidades. Não sei, Ferola, se você quer dar sua experiência complementar. Carol, a 301, na verdade, ela é uma evolução da 37001, né? Como o Jeff disse, o processo de construção de uma ISO, ele é moroso, porque são diversos especialistas no mundo inteiro debatendo sobre aquele tema. Existem rodadas globais, linha a linha, sobre o que deve ou não ir na norma, o que faz ou não faz sentido na norma. Então, tem uma preocupação muito intensa que seja feito algo que faça sentido para as instituições. E a ISO ela tem essa preocupação de não ser um papel na parede. Tanto que as evidências são cobradas até de um modo mais aprofundado.
E a ISO tem um jeitinho dela, né, de você escrever que o seu programa está num processo da ISO. Então, a forma do documento tem que ser tem que ter um critério de revisão no documento, por exemplo, tem que ter assinatura dos donos da empresa ou dos líderes da empresa sobre cada um dos documentos que eles são aprovados. Tem que ter um portal específico em relação a isso, tem que estar muito bem organizado também a forma de referência das políticas. Porque, veja, a ISO ela acaba sendo, no Brasil, capitaneada pela BNT. Sim. E todo mundo aqui conhece, pelo menos quem fez um TCC na vida, as normas da BNT, né? Que precisa ter ali um formato específico, enfim. E a ISO não foge dessa ritualística. Por isso que eu digo, às vezes você tem um programa muito bom, mas ele não está no modelo ISO. E a primeira coisa que o auditor vai ver é a forma do documento, o jeito que você está apresentando. Então, isso é muito importante. No selo do Proética, a ISO ela ajuda você a estar de uma maneira mais organizada para participar de um processo de avaliação do selo, né? Então, eu percebo, por exemplo, que as instituições que têm primeiro a ISO e depois buscam o selo Proética, elas têm uma chance maior de obtenção. Não que seja obrigatório ter a ISO. Mas se eu fosse colocar num grau de prioridade, eu acredito que a ISO faça mais sentido, porque você tem mais controle sobre o processo, né? E você consegue debater mais o processo. Então, você tem mais liberdade. E o legal do processo da ISO é que você geralmente tem uma avaliação anterior àquela avaliação oficial, que a gente chama de auditoria interna, né? Que geralmente pode ser uma pessoa de fora que faz, ou você pode criar um grupo de trabalho, enfim, com o auditor líder, ele também pode fazer as vias do auditor internamente. Mas você já passa por algumas avaliações, né? Então, é como se você fosse mais treinado para isso. Já o selo Proética, ele acaba sendo uma grande iniciativa por conta da função social da CGU. Que não é somente o porrete, que a gente diz que são as sanções, como muito bem o Jeff disse, mas ele também tem a questão da cenoura, que é dar o incentivo, a prevenção. E a CGU no Brasil ela acaba sendo a principal autoridade que tenta defender esses temas, inclusive em formas de sensibilização e comunicação a todas as organizações, públicas ou privadas. Então, quando a CGU ela fomenta essa prática, ela tenta criar ali, e há um tempo já, regulamentos cada vez mais acessíveis. E ela cria também iniciativas que as instituições elas possam se inscrever, como o pacto, né? De fato ali, que as empresas podem se inscrever, é uma avaliação sistêmica, você mesmo escreve as respostas e você está aderindo a um pacto contra a corrupção relacionada à CGU. Isso porque ela quer incentivar que as empresas participem. O que a gente sempre diz é a questão financeira, Carol. Por mais que seja tropicalizado ou não, o importante é saber qual o nível de investimento que você quer fazer, porque os dois dão trabalho. A ISO, na minha visão, ela tem um investimento financeiro maior, porque você às vezes precisa contratar um auditor externo, precisa pagar a certificadora para ir na sua empresa avaliar. Já o Proética, você pode fazer um grupo de trabalho internamente, reunir as evidências e se inscrever no processo, né? Se a gente chegar numa discussão aqui, qual que é melhor, na verdade a gente tem que responder isso com uma pergunta, né? O que é bom para você? Sim. O que faz sentido para você naquele momento, né? E aí eu queria agora entrar um pouquinho nas etapas do processo, nas dores, né? de trabalhar com essas duas escolhas, né? Vamos pegar essas duas que são as principais. Pela sua experiência, Carol, dá muito trabalho internamente falar do Proética, ou é algo que já está na cultura, é mais automatizado? O que eu quero dizer é necessário investir tempo naquilo e às vezes até trazer alguém de fora para te ajudar a construir uma estratégia para obtenção do selo? Vamos por partes. Tá bom. Acho que aqui quando a gente fala sobre dar trabalho, convencer as pessoas a respeito do Proética, se já deu algum dia, não sei, mas hoje não dá nenhum, né? Acho que isso é algo que vem mesmo da liderança, é algo que os sócios, eles veem como algo muito importante para a gente. Então, de fato, isso puxa o engajamento de cima para baixo, com certeza. E isso me surpreendeu muito quando eu entrei, porque... Bom, já quando eu comecei a pesquisar na IP, daí sobre a IP, durante o meu processo de seleção ali, eu vi a questão mesmo do selo Proética, o que já me trouxe um certo conforto, né? Ali, acho que isso talvez seja para muito mais gente. E quando eu entrei na empresa, eu vi como eles traziam isso do selo Proética como algo muito importante para toda a companhia. Então, nesse sentido de convencimento, não dá trabalho. Sobre levantamento de documentação,
dá trabalho pra caramba. Dá muito trabalho, né? E aí depois a gente pode falar mais sobre isso. E aí, agora falando também um pouco sobre... especialmente o que a gente tem desse novo ciclo, né, do Proética, que a gente tem novos pontos. Aqui existe um trabalho colaborativo, eu acho, de compreensão de quais são os requisitos que a gente ainda não está cumprindo ou que a gente cumpre parcialmente e que faz sentido para a empresa passar a investir. Então, acho que esse é um outro trabalho, mas não de convencimento, sabe? Eu acho... não quero trazer o convencimento de uma forma pejorativa, mas é mais uma coisa de fazer sentido para a empresa, aquilo que eu comentei. Então, acho que isso é um trabalho que a gente vai ter mesmo que fazer ali, ponto a ponto. Isso aqui, a gente vai investir? Faz sentido? Tá ruim? E aqui, isso vai dar trabalho, né? No trabalho de o que a gente vai fazer em 2026. E aí, sobre vale a pena ter alguém... 100% sim, né? Acho que isso a gente tem um apoio hoje em dia já, do que a gente traz de vocês, assim, a avaliação naquele momento ali, antes da gente aplicar, onde a gente já deu para ter um cheiro, né, do que vem por aí. E eu acho que também traz uma riqueza, trazer uma opinião externa sobre aquilo que, de fato, faz sentido para a empresa. Porque, às vezes, a gente tem uma visão mais apaixonada, né? E aí, talvez, aquilo que vem uma pessoa de fora e traz uma outra informação, né? Então, eu acho que... Vou dar um exemplo. Tem a questão como é que fala? Que é sobre a questão de remuneração variável da alta liderança, né? Da publicação de política e tal. Esse tema é polêmico. E esse é um tema polêmico, esse é um tema que está no 100% de transparência também, né, da ONU, então isso a gente vem discutindo. E que, num primeiro momento, falou assim, nossa, que absurdo, como assim, tal. Aí, depois, conversando, a gente foi entendendo que não estou dizendo que que o bônus da área de vendas vai estar atrelado, né, que deixa de vender e passa a ter atributos que vão ser relacionados à conformidade. Mas, sim, como que a gente consegue cruzar, né? Fazer com que você tem que vender, mas isso não é a qualquer custo, né? Existe muita coisa por trás e a gente precisa fazer do jeito certo. Então, a hora que a gente consegue trazer isso de uma mensagem positiva e propositiva, é muito interessante. Mas isso vai dar trabalho, para a gente ver como a gente consegue aplicar isso na realidade da empresa, né? E os grandes casos recentes, né, nos ensina que o problema geralmente pode não estar na área comercial, né? Sim. Às vezes há problemas na área de controladoria, na área de reportes, da própria alta liderança, que pode ser um pouco omissa, ou tentar puxar uma informação de um jeito que, na verdade, não é bem daquela forma. É a cultura de conformidade como um todo. E é muito legal você trazer essa perspectiva que não é necessário tanto o convencimento, né? Mas talvez tentar colocar nas equipes de trabalho a relevância do trabalho, né? Uhum. Porque uma dor que a gente sente muito como às vezes vem esse processo de levantamento de documentação, de organização, que é um trabalho muito intenso, organizar todos aqueles itens, todas aquelas evidências, são evidências muitas vezes cruzadas, né? Que às vezes está uma parte em um documento, outra parte em outro documento. Você vai só costurando. Exato. É necessário ter uma estrutura de projeto, minimamente ali. E o ponto é que a vida não para. As consultas continuam chegando, as denúncias continuam sendo recebidas no canal. É necessário também o reporte para alta liderança, aquele reporte periódico, as reuniões do comitê de ética, elas continuam acontecendo. Então, acaba que é um momento de sobrecarga de trabalho, né? E, por que não, também emocional, porque não deixa de ser uma pressão, né? Justamente, ainda a gente sente isso muito nas empresas que já tiveram o êxito. Naquelas que às vezes não conseguem, a gente sente que elas estão pressionadas, mas um pouco mais leves, né? Do tipo assim, a gente tá tentando aqui ver se esse ano é um pouco diferente, estamos tentando fazer umas mudanças, mas a gente sente isso na pele também ali, principalmente assessorando. E Jeff, me diz um pouco, dentro da sua experiência também, já são muitos anos, né, trabalhando com essa temática, também acompanhando a CGU de perto, você percebe que existe uma mudança nesse padrão de avaliação do selo, principalmente no padrão de preparação? Talvez antigamente era uma coisa, vamos ver o que dá. Hoje em dia tem uma preocupação maior com o método, com a forma de colocar as coisas, de explicar. Qual a sua percepção sobre isso? Bom, Ferola, quando a gente pensa, né, em evolução, e aí eu vou me ater às últimas 6, 7 edições, né, que tem esse formato
atual. Né? Foi evoluindo em termos de áreas, perguntas, contexto, mas tem similaridade versus a versão original, inicial, que tinha muito foco em empresas maiores, multinacionais, que participavam de licitações, até mudar para esse modelo que é mais democrático, inclusive permite que empresas de capital fechado, de pequeno ou médio porte, também participem e obtenham reconhecimento. Tá? A evolução é gritante, né? Quando você pensa que o grau de detalhamento aumentou e também a expansão do conceito do que é integridade. Né? Na hora que você soma as duas coisas, fica muito visível a evolução que foi colocada pela CGU nessa iniciativa. Né? E por que isso é importante? Porque, inclusive, permitiu a criação de degraus, como você já citou o Pacto. Né? Essa é outra iniciativa super importante da CGU. O Proética é o programa maduro, é o reconhecimento de um programa de compliance maduro. Agora, poxa, e os demais? Por onde começa? E aí veio a ideia do Pacto Brasil pela Integridade, né? A iniciativa também da CGU, que permite fazer essa análise inicial. Poxa, como é que eu estou? Estou indo bem ou não estou? E você tem meio que um mapa, um caminho do que precisa ser trilhado. Então, o fato hoje de você ter essas duas iniciativas, uma focada em quem está começando, né, ou busca amadurecimento, e outra para empresas que já têm programas robustos, eu acho que ilustra bem a evolução de como a CGU tem tratado essa temática. Além de benchmarks, né? Tem outros países que procuram a CGU para entender o que foi feito e buscar replicar esse modelo nos seus respectivos países. E o legal do selo da CGU é que você tem uma cerimônia, né? De reconhecimento, né? As pessoas sobem no palco, são reconhecidas até em questões de comunicação e marketing. Isso é maravilhoso para a instituição. E dois pontos que vocês trouxeram, que é muito legal, é como que o selo, né, quando obtido, ele já traz um ar, em termos de reputação, muito interessante. Você acaba não questionando muito, né, as questões de conformidade da instituição, porque você sabe que ela já foi avaliada, já teve o selo anteriormente, né? E é um pouco nesse sentido que eu queria conversar com vocês, se no dia a dia de trabalho, assim, faz realmente diferença? Você está dialogando, às vezes, com uma parte interessada, com talvez um auditor externo, enfim, quando chega ali, de fato, alguma pergunta sobre a conformidade, vocês sentem que o fato de vocês terem, ou no seu caso, Carol, ter o selo, já te deixa numa posição privilegiada de discussão em termos de conformidade? Isso te traz uma segurança maior? Quando você vai, por exemplo, responder um questionamento, seja dentro de um processo administrativo, eventualmente uma consulta interna, você sente que o selo ele te deixa numa situação privilegiada em relação a isso? Ou acaba sendo mais uma informação ali colocada apenas como respaldo? Pensando. Eu acho que não se a gente leva assim como uma carteirada, né? Tá. Não, acho que não dá pra gente levar como aqui, ó, sou uma empresa proética, o que você tá achando? Isso é né? inquestionável, né? Isso é inquestionável. Eu acho que isso, nesse sentido, não. Mas eu acho que ela ajuda mesmo a mostrar que a empresa tem um compromisso, né? Um compromisso com a transparência, um compromisso com a ética, que existe ali uma empresa que, de fato, tem um programa robusto e que os casos são levados de forma séria, né? Então, eu acho que nesse sentido, você também já está preparado para certas conversas, discussões que talvez a gente não tivesse se a gente não tivesse ali os checks, né, dentro do programa de conformidade pensado de acordo com os pontos que são considerados pela CGU. Então, acho que dá para entender o que eu Deu, claro, assim, acho que essa discussão acho que já faz com que a gente saia numa discussão muito mais preparada. Isso tanto para... E isso é uma coisa que a gente acaba utilizando para um posicionamento mesmo, né? Com o posicionamento da empresa, que acho que muitas vezes a gente traz ali aquele estigma com relação a empresas brasileiras e tudo mais, e a hora que você mostra que você é uma empresa com selo Proética, já mostra que você é uma empresa que, de fato, vai estar prezando pela coisa certa. Gera né? mais confiança reputacional. Sim. E institucionalmente também, né? Eu entendo que sim.
Maravilha. Jeff, hoje uma instituição que opta pelo selo, ou tanto pela ISO, assim, ele tem algum benefício, assim, em termos de, talvez, contratações públicas, participar de um processo licitatório? Isso ajuda a empresa a atestar que o seu programa, ele, de fato, funciona? Ou você percebe que isso talvez não faça muita diferença nesse contexto? E também, ampliando a pergunta, não somente em contratações públicas, mas eventualmente em due diligence, né? De terceira parte, questionários, eventualmente de M&As, enfim, é natural um programa de compliance ser questionado. Até para que quem está contratando, ou quer fazer uma parceria que seja, ou querendo investir naquela empresa, ele tenha a segurança que não está colocando dinheiro num programa de papel, né? Você acha que, na sua experiência mesmo prática, que ter o selo ou uma certificação da ISO já te deixa numa situação um pouco mais privilegiada nesse tipo de discussão? Você traz mais confiança, talvez, à empresa? Sim, Ferola. A resposta é que traz um maior grau de conforto. Pense o seguinte, né? O mundo dos negócios vive de gestão de riscos. Vamos pensar em crédito, emprestar dinheiro. Para quem que você empresta dinheiro? Né? Para quem vai te devolver. E que taxa de juros você vai cobrar? É mais seguro, mais confiável, você cobra menos. É mais arriscado, não tem problema, mas eu quero um prêmio. Eu vou exigir mais dessa empresa. Então, quando a gente fala de programas de conformidade, programas de compliance, sim, ele acaba sendo um diferencial positivo por afetar a percepção de risco da outra parte. Então, pode ser o banco, o mercado financeiro, existe sim essa percepção. Hoje, existem inclusive grandes empresas que exigem dos seus fornecedores que tenham programas de integridade. Então, você não tem um programa, né? Você não serve para ser meu fornecedor. Então, é condição de negócio, não é nem mais uma questão de diferenciação. Em licitação, o que a regulamentação mais atual trouxe de novidade é que é critério de desempate. Então, se você tem uma empresa que tem um programa de compliance e a outra não tem, em condições iguais de preço, por exemplo, a que tem programa de compliance leva a oportunidade, por exemplo. Né? Então, pensar em compliance é sim pensar em gestão de negócios. Agora, não dá para ter ilusão, como a própria Carol disse, que eu vou ter vantagens, do tipo, não, eu sou mais caro na licitação pública, mas eu tenho compliance, então eu mereço ganhar. Não é assim que as coisas funcionam. Mas cada vez mais você percebe dentro das empresas que isso é um ponto de preocupação. E é interessante porque tanto o selo quanto a certificação é uma foto daquele momento, né? Do momento que ele é avaliado, tanto que os dois têm prazo de validade. Isso também deve ser levado em consideração, porque não é porque a empresa conseguiu obter um belo de um reconhecimento, uma ótima certificação, que tudo é mil maravilhas. Eu acredito que a foto atesta que existe a preocupação genuína, como bem a Carol disse, e como você também disse, Jeff, que existe um trabalho interno ali, uma preocupação para que isso aconteça da melhor maneira, mas as coisas podem mudar, né? E aí eu queria trazer agora a nossa discussão para um ponto sobre o momento atual dos programas de compliance, de fato. Como o Jeff disse, que houve uma diferença, talvez, do conceito de integridade, né? Antigamente, há 10 anos atrás, era muito focado no combate à corrupção. E a gente discutia também o que é corrupção. Não somente o dispositivo da lei anticorrupção brasileira, mas a gente entrava também em questões voltadas às nossas práticas culturais, o jeitinho brasileiro, por exemplo, né? A corrupção privada, enfim, e tantos outros temas. E eu conversava com um colega também da nossa área, um diretor extremamente reconhecido, que ele dizia assim, Bruno, hoje em dia o compliance não é mais sobre cumprir lei e respeitar pessoas. Ele é muito mais do que isso, né? E aí eu queria trazer um pouco a discussão para esse tema. Na visão de vocês, o que tem sido exigido em termos de conformidade e integridade? Ainda assim, o tema de corrupção ele acaba sendo o protagonista ou tem outros temas que estão também buscando espaço? E aí, Carol, fica super à vontade para trazer a sua percepção sobre esse ponto. Acho que assim, corrupção nunca vai sair de moda, nunca, né? Nunca, né? Acho que sempre vai ser ali um dos pontos principais que qualquer empresa vai considerar no seu programa de conformidade, porque, de fato, é muito grave e algo que é relevante para as empresas que elas devem considerar. Mas deixar o seu programa de conformidade reduzido a questões de corrupção é muito falho.
né? Então, eu acho que tem muitos outros pontos, muitas outras agendas que elas vêm sendo cobradas pelos próprios colaboradores, né? Então, eu vejo questões, por exemplo, relacionadas a assédio, discriminação, que são pontos que lá no passado ficavam muito mais. E aí, Jeff me corrija, qualquer coisa se for, mas assim, a minha percepção é que não eram agendas que eram tão visualizadas mesmo pelos colaboradores, né? E que hoje em dia os próprios colaboradores eles exigem da empresa um posicionamento sobre determinadas questões, né? É a mesma coisa quando a gente fala de sustentabilidade. Então, acho que sustentabilidade, e aí tem a questão do greenwashing, né? Que uma coisa ligada à outra, mas são pontos que antes as empresas não, sei lá, tá ali. Pode ser que sim, pode ser que não. E que hoje em dia não. Hoje em dia é algo que, de fato, faz parte e é demandado da empresa que ela considere isso no seu programa de conformidade. Hoje a gente tem visto uma cobrança muito grande em termos comportamentais, né? Uhum. E é engraçado a gente falar, por exemplo, sobre questões de assédio, de comportamento. Bom, eu acho que todo mundo aqui tem pelo menos mais de 10 anos de estrada, né? Mas há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, muitos comportamentos eram aceitos que hoje não são aceitos, né? E o que a gente percebe é uma confusão muito grande, principalmente de quem está mais tempo ou na empresa, ou que tentou levantar aquela empresa, né? Junto com, muitas vezes, os donos, né? Que está desde o começo, todo aquele processo de construção. Existe uma confusão mental, muitas vezes, no sentido, poxa, mas eu faço esse comportamento há 10, 15 anos e agora me avisaram que eu não posso mais cometer, de fato, esse tipo de situação. E é engraçado porque não existiu uma data, né? Olha, você precisa se adaptar aí, pelo menos a esse comportamento até dia 31 de dezembro desse ano. As coisas vão mudando e, às vezes, até de maneira silenciosa. E é muito legal, Carol, você trazer esse ponto de vista que os colaboradores estão demandando, né? Hoje, talvez eles se sentem mais seguros para falar sobre algumas situações, mas é um grande desafio, muitas vezes, da área de conformidade em servir como uma tradução. Uhum. Daqueles colaboradores que, às vezes, eles não abrem nem a consulta, eles não vão nem na sua mesa conversar com você, eles denunciam mesmo. E a forma de expressar é por meio das denúncias. A gente pode ter pesquisas internas, por exemplo, até anônimas, ou pegar um pouco do que vem dos treinamentos, as perguntas dos treinamentos. Mas a denúncia é um recado claro que alguma coisa não está indo de acordo com o que a gente imagina. Mas traduzir isso para alta liderança é um grande desafio, né? E isso é uma coisa que a gente vem fazendo, que eu acho que é bem bacana de compartilhar como boa prática, é que a gente possui as pesquisas, né? Que são os censos que a gente faz ali. Tem umas pesquisas, algumas que são mensais mesmo ali entre os nossos colaboradores, em que a gente traz algumas perguntas que trazem dicas muito importantes para a gente com relação ao programa de conformidade, né? Então, ali vão perguntas que vão desde hábitos saudáveis do colaborador, como ele se sente durante o sono, até mesmo sobre o relacionamento dele com o líder, né? Então, e depois em algumas outras pesquisas surgem algumas palavras-chave que a gente consegue analisar por meio dessas palavras-chave quais são os comportamentos mais repetidos ali que a gente entende que o nosso programa de conformidade pode endereçar para trazer melhorias. Então, isso foi algo que a gente trouxe esse ano para a gente entender logo no começo do ano, falando assim, quais foram os assuntos que foram mencionados nas pesquisas dos últimos 2 anos pelos nossos colaboradores, para a gente, quais são os termos mais frequentes, e aí com isso a gente conseguir endereçar no nosso treinamento de reciclagem, que a gente chama de conformidade. Então, eu acho que isso também é importante a gente estar atento, porque aí volta ali, porque a gente estava falando de proética, né? De não ser apenas um selo. Como a gente consegue, de fato, mudar a cultura por meio do programa de conformidade. E trazer uma coerência interna em relação a isso, né? Não é o fato da gente ter um selo que a gente tem que abaixar, de fato, a nossa guarda. Tem que se reinventar, né? Trabalhar cada vez mais na evolução. Jeff, essa é uma pergunta que eu queria te fazer justamente nesse sentido. Pela sua percepção, como que tem sido visto essa situação da integridade nas empresas? E um outro ponto, da mesma forma que os colaboradores avaliam a instituição também pode avaliar a integridade dos colaboradores? Eu acho que eu vou dividir a resposta em duas, tá, Ferola? Porque, assim, quando a gente começa a pensar, né, começando pela sua sua última pergunta, né, da questão de avaliar integridade, sim, né, existem hoje soluções no mercado, né, como a própria entrevista de integridade, ou TIA, que ajuda a entender qual o grau de flexibilidade
como que aqueles profissionais lidam com os dilemas éticos no dia a dia, né? Porque às vezes fica aquela impressão que, quando é conluio, quando a decisão é da pessoa e tem alçada, não tem o que fazer, é risco comprado. Isso não é verdade. Ou tem uma omissão de uma parte, às vezes do par, né, da liderança. Exatamente. Então, entender, né, que uma coisa que aqui na Protiviti a gente sempre trabalhou é riscos em 5 camadas, né? Processos, sistemas, gestão, infraestrutura e pessoas. Então, sim, tem que se pensar também em riscos na camada pessoas. Existem soluções para isso e que ajudam as empresas a mitigar. Em relação ao conceito de integridade, eu achei ótimo, Carol, o seu exemplo, né, de puxar para a questão de combate à assédio, porque eu diria que as últimas 2 grandes ondas, né, que tiveram dentro das áreas de compliance foi a questão de privacidade e proteção de dados pessoais com a LGPD e, mais recentemente, a questão do combate ao assédio. E vale lembrar que a gente tem a lei Emprega Mais Mulheres, que fala da obrigatoriedade das empresas que têm CIPA de ter ações, né, de combate a assédio, canal de denúncias, etc. E, mais recentemente, NR01. Né? Então, que é uma outra questão regulatória que está no radar, ou deveria estar no radar dos times de compliance e merece atenção. Eu posso aproveitar e também fazer um merchan da Protiviti, para quem só está acompanhando essa temporada atual, né, de compliance, tanto na temporada de SG quanto na de investigações, fizemos gravações de capítulos. Deixo aqui um abraço também para Juliana Godin, né, que é nossa líder de prática. Né? E colega de colégio da Carol. Falei que eu descobri que eu vi semana passada. Falei, nossa, eu estudei no colégio com a Juliana. Olha só, o mundo é pequeno. O mundo complexo realmente é muito pequeno. Dá Né? numa van e ainda sobra espaço. Né? Pois é. Mas, enfim, para quem gosta da temática, né, de combate a assédio, deixo o convite também para conhecer episódios de outras temporadas que a gente já fez. E aí, tendo como host a Daniela Age, que é a nossa diretora executiva. Maravilha. Eu acho que a gente pode chegar à conclusão que o compliance ele vai se transformando de acordo com a sociedade, muitas vezes, né? E o mercado também. Ele acaba incentivando. E a gente vê isso claramente nos selos e nas certificações também. A última edição do Proética houve uma série de perguntas relacionadas a ESG, a sustentabilidade como um todo, a governança como um todo. E é muito bacana observar essa evolução e vivenciar essa evolução, né? A gente praticamente presencia isso, a história, passando na frente dos nossos olhos. Como alguns temas que anteriormente eles existiam, mas eles eram muito segmentados ou pouco valorizados, hoje eles são tidos como pontos estratégicos mesmo da instituição. E cada vez mais essa questão reputacional tem sido colocada em voga. Né? Pega mal hoje um dirigente, um líder, ser visto, por exemplo, num caso de adultério. Né? O próprio Jeff já fez um post sobre isso, como às vezes o profissional que está numa posição de liderança, mas em especial de conformidade, também ele precisa tomar cuidado porque ele é um alvo. Né? E eu já passei uma vez, né, uma situação na minha carreira que colocaram, enfim, alguma coisa na minha mão, era talvez, a gente estava como se fosse uma festividade interna, e eu estava com um guardanapo na mão e eu estava procurando lixo. Né? Não tinha lixo em lugar nenhum, o lixo estava do outro lado da sala, eu atravessei o outro lado da sala, joguei o lixo no lixo, e aí veio um diretor com a mão no meu ombro e falou assim: então você não caiu na pegadinha que eu fiz pra você. Eu tirei o lixo de lá de propósito pra ver se você ia jogar o papel no chão ou você ia buscar uma lixeira. Veja, são situações que você não aprende numa pós-graduação ou num treinamento de compliance. Isso acaba tendo que vir de dentro, é uma questão comportamental, é um hábito. Né? Ser íntegro acaba sendo um hábito mesmo, né? Quanto mais você treina, melhor você fica. É muito bacana observar essas evoluções, em especial também questões voltadas à diversidade, direitos humanos e tantos outros. E aí, caminhando para o nosso final, gostaria que vocês deixassem aqui uma mensagem final, de fato, sobre o que realmente importa durante todo esse processo de certificações ou selos, assim, se realmente vale a pena passar por isso. Porque acaba sendo também um trabalho muito difícil. Às vezes é necessário contar com apoios externos, como bem a Carol disse, que facilita o dia a dia. E o Jeff traz também essa questão, porque não é fácil, né, Jeff, ter esse desafio de você assessorar 6, 7, 8, 9, 10 empresas ao mesmo tempo, num processo que tem prazo para terminar.
às vezes o sistema cai, às vezes a documentação, né, Carol, não chega redonda, a gente precisa também mexer nela. Eu mudei essa documentação e mesmo assim, não, agora porque a pergunta mudou. Aí faltando 24 horas você ganha um aumento de prazo. Então é um desafio, eu queria ouvir a percepção de vocês e realmente vale a pena. Vale a pena mesmo, assim, é uma coisa que, apesar da dor, vale a pena investir. E que vocês achassem uma mensagem final, assim, sobre o que vocês acharam de mais legal aqui na nossa discussão de hoje. Carol, fica à vontade. Vale muito a pena. Acho que dá ali, começa que a gente... Mas o que é importante lembrar é que é uma jornada, né? Que não é simplesmente trouxe o selo, consegui o selo, parei por aqui. Porque a sociedade muda, as empresas mudam, os negócios mudam. Então, a gente também precisa trazer com isso uma mudança que acompanhe a evolução da sociedade. Então, é uma jornada e é uma jornada muito legal, muito interessante quando a gente faz essa evolução de uma forma dinâmica também. E acho que foi aqui uma conversa muito legal. Aprendi muito mais sobre a ISO, porque confesso que eu acho que eu ficava tanto no meu mundinho proética, que a ISO acabava sendo ali um ponto que nem era discutido internamente. E é muito bom estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Espero que tenha valido aí também o nosso bate-papo para vocês. Super. Obrigado, Carol. Jeff, fica à vontade. Bom, quando penso em consultoria, como o caso da Protiviti, né, a gente cuida do nosso próprio programa interno. Temos um programa de compliance, né, temos comitê, temos todos os pilares e apoiamos as empresas, basicamente em 3 etapas. Na parte de diagnóstico, na parte de implantação de melhorias e no suporte à aplicação. Então, para as empresas que eventualmente estiverem ouvindo, que o Protiviti Cast tiver interesse, fique à vontade de procurar o nosso time de especialistas. Né? E você comentou que tem a cerimônia de entrega, e eu gostaria de destacar isso. Todos os grandes eventos de compliance, seja os internacionais como o SCC ou os nacionais, LEC, Expo Compliance, Via Ética, Compliance Lab, entre tantos outros, né, IBDE, enfim, quem está no holofote é o profissional de compliance. A cerimônia de entrega do certificado, né, do troféuzinho lá do Empresa Proética, vai dono de empresa, vai conselheiro, vai presidente, né, ou a presidente da empresa, tem o ministro da CGU, tem todo o rito e é algo que reverbera em toda a empresa. Então, sim, dá trabalho, mas vale muito a pena. É isso aí. E o consultor sofre junto com o cliente ou não, Jeff? Sempre, Peralta, sempre. A gente sente as dores dos nossos clientes, a gente sofre, né, fica aliviado quando tem mais prazo, né, porque é sempre uma correria. Tem um pré-trabalho, mas tem evolução, tem novos quesitos, então não tem como. Sempre tem fortes emoções, mas vale a pena. E a gente sempre se pergunta, viu, Carol? Poxa, a gente aqui dedicado, né, focado nisso, fazendo de domingo a domingo, já dá um trabalho danado. Imagina uma empresa que tem o seu time de conformidade interno com todas as outras 1000 demandas, ainda tendo que olhar também o Proética. Não, e assim, ainda quem era da área de conformidade ainda entende melhor, mas assim, a hora que você pega uma outra área que tem ali, que vai ter que fazer o levantamento dos treinamentos e o levantamento dos riscos, blá, 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 tanta coisa, e trazer junto. É uma jornada que eu agradeço quem começou lá atrás também, acho isso na IP, porque hoje em dia está muito mais azeitado, as pessoas compreendem muito melhor, mas que ainda assim o trabalho continua lá e é enorme para todo mundo. Mas Maravilha. Vale muito a pena. Que legal. Bom, falamos aqui então, de maneira resumida, o que é de fato esse processo do selo, o processo de certificação da ISO, seus desafios, o processo de obtenção. Trouxemos hoje diferentes visões e percepções sobre esse trabalho. Acho que a gente pode chegar aqui num resultado que vale a pena. Assim, tente, procure, se prepare, coloque isso dentro do planejamento estratégico, bem a Carol disse. Traga ajuda, se for necessário, como bem o Jeff também mencionou. É legal ter ajuda. Em diferentes etapas do processo, você talvez não precise de ajuda em todo o processo, talvez só num diagnóstico inicial, ou até mesmo para colocar as evidências dentro do sistema. Isso já é uma grande ajuda, já tira muito tempo da equipe. E não tem nada de errado nisso. Talvez o selo, tanto o selo quanto a certificação, ele traz uma confiança de mercado, ele antecipa alguns resultados e alguns questionamentos. Você acaba tendo uma barreira, eventualmente, para desconfiança, mas ela por si só não se garante. É necessário um investimento, principalmente para se manter. Talvez a obtenção é muito legal, você pode comemorar isso, mas a não renovação, a não obtenção num outro ciclo é de fato difícil de ser absorvido.
Às vezes acontece, é necessário entender a causa, mas vale muito a pena seguir nessa jornada dentro do programa como um todo, mas lembrando que o programa é muito mais do que uma certificação, do que um selo. Isso vem para premiar, vem para tirar uma foto legal daquele momento, mas acaba sendo apenas uma das iniciativas que o programa precisa. Então, espero que você que nos acompanhou, que nos ouviu, que tenha aproveitado esse momento junto conosco, que tenha desfrutado aqui da nossa conversa. Te convido também a acessar o canal da Protiviti Brasil no YouTube. Ali a gente tem webinars também sobre o Proética dedicados a isso. O Jeff, que realmente capitaneou muitos deles. E também muitos outros conteúdos correlacionados ao tema de hoje. Eu espero você no nosso próximo episódio. Próximo e último episódio dessa temporada. Falaremos sobre inteligência artificial no processo de gestão de terceiros e também do programa de conformidade. Estaremos aqui com convidados também extremamente especiais. E comente o que você achou desse episódio, se você acha que a gente poderia ter abordado outro tema, faça suas perguntas, ficaremos muito felizes em responder e contribuir junto contigo. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e a vocês dois também. Obrigado por terem aceito o convite da nossa temporada de 2025 em Compliance. Muito obrigado. Obrigada, gente. Muito obrigado.